Nosso consultor de economia, o professor Antônio Delfim Neto. Uma coisa que nos incomoda muito é a falta de credibilidade do governo, de todos os governos. Eu me lembro, professor Delfim, eu faço essa introdução aqui para ir à pergunta, que quando do Plano Cruzado, os juros também caíram muito e vários empresários pegaram empréstimos e foram surpreendidos no meio do caminho quando ainda estavam pagando com a alta dos juros. Tivemos também no governo Dilma a mesma coisa. O que é que garante que os juros vão continuar baixos no governo Bolsonaro? Bom dia. Bom dia Zé, bom dia mesa, bom dia ao Brasil. A única coisa que pode garantir que os juros vão continuar baixos é se nós tivermos sucesso em produzir as reformas que estão sendo programadas. Particularmente a redução das despesas do governo. O encolhimento das despesas do governo em gastos correntes e a ampliação dos investimentos, dos gastos do governo em investimentos. A única forma que pode garantir, Zé, que os juros vão continuar baixos é nós realmente aproveitarmos esse momento para dar uma arrumação definitiva nas finanças públicas. Professor Delfim, bom dia, Thaís Heredia. Bom dia, aqui. Thaís. Tudo bem? Professor, tem um debate aí acontecendo sobre o que está acontecendo com a inflação. Se servir de consolo, o mundo inteiro está discutindo o que está acontecendo com a inflação, mas para nós é um tema importante porque a gente ainda está muito jovem nesse mundo de inflação baixa. O Banco Central soltou agora há pouco aquele relatório Focus e a previsão para a inflação, tanto desse ano quanto do ano que vem, caíram bastante. Para esse ano a previsão já está em 3,2% e para o ano que vem em 3,7%. Ambas bem abaixo da chamada meta de inflação, que é o mandato que o Banco Central tem para usar a taxa de juros para devolver ou entregar à sociedade essa inflação. Assim como reduziram a previsão para a inflação, reduziram também, claro, a previsão para a taxa de juros, já considerando que ela estará abaixo de 5% no ano que vem. Como é que o senhor está vendo esse cenário aí? Porque a inflação brasileira, a gente sabe que ela não está reagindo, porque estamos tendo uma crise de demanda forte, muito desemprego ainda, retomada da economia ainda muito lenta, mas tem os economistas apontam já uma mudança estrutural da formação de preços no Brasil. O senhor concorda com esse debate? Está caminhando para isso mesmo? Bom dia. Basta ver, Thaís, o levantamento do IBGE. Uma mudança, inclusive, na composição das despesas. Mas esse é o menos importante, que é uma questão de medida. Mas o que acontece realmente é que a inflação é muito ligada à expectativa, Thaís. Hoje as expectativas, a inflação estão muito bem fundadas, de forma que é muito pouco provável que a gente tenha uma surpresa, mesmo se nós conseguirmos ir eliminando a queda de demanda efetiva por um processo de oferta, ou seja, de investimentos que irão lentamente aumentando a demanda. Eu acho que nós estamos em condições de ter realmente permanentemente uma inflação mais baixa. No fundo, isso é consequência de algumas mudanças que são muito importantes e são pouco percebidas. No fundo, não só nós tivemos a ajuda da safra no início, não só nós tivemos algumas medidas no governo Temer, mas principalmente, eu acho, o Banco Central, desde o Ilan, tem tido um programa que sistematicamente vai ampliando ou criando as condições para ampliar a competição no setor financeiro. Eu acho que ele está tendo grande sucesso nesse ponto e nós vamos ter grandes surpresas, na minha opinião. Os juros vai, sim, a não ser que aconteça uma tragédia que não se espera, e vai continuar baixo no Brasil. O Brasil caminha lentamente para ser uma economia normal. Quando ele tiver um equilíbrio fiscal adequado, não nos falta mais nada para ser uma economia normal. Professor, é o Rafael, bom dia. Semana passada, os Estados Unidos anunciaram que apoiam a Argentina e a Romênia para entrar na OCDE.
houve um clima de decepção por aqui. O senhor acha que nós fomos excessivamente pessimistas agora com esse anúncio, sem esperar a nossa hora, ou excessivamente otimistas com aquela sinalização há alguns meses de que os Estados Unidos iriam nos apoiar? Deixa eu dizer, a entrada na OCDE é uma coisa interessante, porque ela determina certos comportamentos, parâmetros para a política fiscal, parâmetros para a política trabalhista. É uma coisa civilizatória, digamos. Agora, a entrada na OCDE precisa ser muito bem programada, porque quando você entrar na OCDE, um país emergente como o nosso vai perder o instrumento principal que ele tem, de, na eventualidade de uma crise cambial, fazer um controle de capitais, em lugar de fazer um aumento de juros dramáticos, como acontece sempre. Aliás, está ligado à primeira pergunta do Zé. Ou seja, eu não vejo nenhuma razão para a gente ficar preocupado com isso. O Brasil, como eu disse, nós estamos lentamente caminhando para ser um país normal. Professor, muito bom dia. Bom dia, você está bem? Tudo bem. A gente tem visto, professor, alguns movimentos interessantes no sentido da privatização de empresas públicas, né, de concessões, etc. e tal. Enfim, o governo é muito otimista, né? O ministro da Economia tem falado em números espetaculares de investimentos já para o próximo ano, né? E até 2022 uma projeção que supera os 200 bilhões de reais, etc. Como é que o senhor está vendo esse movimento? O senhor acha que isso é para valer ou é coisa da boca para fora? Por enquanto é simplesmente boa intenção. Na verdade, eu acho que se o governo não conseguir um fast track, não conseguir um caminho, uma lei delegada que lhe permita agir com rapidez em 3 setores, na concessão de serviços públicos, leilões, nas parcerias público-privadas e na privatização, dificilmente nós vamos ter sucesso. E a minha esperança de que nós estamos caminhando para ser uma economia normal vai se dissipar. O Brasil precisa de fazer esse ajuste. Agora, no caso da privatização, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que acha que o Estado é um mal, não. O Estado é necessário. Não há desenvolvimento sem o Estado. Não, nós tivemos um exagero de Estado e algumas coisas muito difíceis de serem compreendidas do que aconteceu. Mas as privatizações, eu acho que são muito boas, dependendo de como elas serão feitas e dependendo de como você vai aplicar os recursos. Eu não acredito que a gente possa fazer uma privatização sem usar integralmente os resultados para bater dívida pública. Você não pode privatizar para gastar em custeio. Você não pode privatizar para gastar em salário. Você não pode privatizar para gastar em previdência. Você tem que recomprar a dívida pública que produziu esse ativo. Então, na minha opinião, por enquanto, eu acho que o programa ele é, como ele disse, uma espécie de objetivo, de desejo, mas ele ainda não tem os instrumentos para poder realizar esse desejo. Agora, professor, do ponto de vista do gasto, só para concluir essa questão, Pedro, do ponto de vista do gasto, os sinais são péssimos, né? Vê a partilha aí agora desses leilões da Petrobras, né? Que se espera para o próximo dia 6. São mais de 100 bilhões de reais. O dinheiro vai ser completamente consumido em custeio, né? Custeio deixa eu dizer, isto na verdade, mostra uma inconsciência absoluta do Congresso sobre os nossos problemas. Você imagina consumir, na verdade, esses recursos em salários. Termina amanhã e acabou. É como pagar salário com dívida externa. Como já aconteceu no Brasil. Isso é um absurdo. E que nós deveríamos realmente
apontar para que nós não caíssemos de novo em equívocos como esse. Isso não vai levar a lugar nenhum. Professor Delfim, é o Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. E esse rolo aí envolvendo o presidente e o partido dele, é um casamento, segundo ele, que não está indo muito bem, né? Isso reflete no governo, professor? Eu acho que a melhor coisa mesmo é um divórcio. E, com atritos. Um divórcio amigável na não verdade, dá é nesse seguinte, caso aí ou não? Amigável não dá. Hã? Um divórcio não vai dar. amigável não dá nesse caso, né? Não. Pelo contrário, é melhor que seja com atritos. Então, uma boa semana, Uma professor. boa semana para os senhores e para o Brasil.